vocês suspeitam, ó, o Djalma, ele já fez greve porque ele é funcionário público, já fez greve, já movimentou não sei o que mais. Teoricamente eles podiam chegar e prender e desaparecer com ele. E vocês iam ficar, onde é que está o Djalma, onde está? Se chegasse num DOI-CODE desse, vocês não entrariam lá. Então o DOI-CODE é uma estrutura dentro do próprio Exército. E teve no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Em todo lugar tinha. Citarei para vocês em Pernambuco, na base aérea de Pernambuco, um dia um grupo de cadetes que estão voando por esse país afora, aí, não conheço nenhum deles, eles foram chamados lá na base aérea, foram lá em Itamaracá, que eu fiquei preso em Itamaracá um período, depois transferido para o Rio. Foram lá em Itamaracá, pegaram 3 presos que já estavam cumprindo pena, portanto não estavam sendo investigados nem nada, levaram ele para a base aérea, botaram na frente, como vocês estão aí, e aqui na frente veio um instrutor de tortura, dando uma aula, assim como nós estamos falando aqui. Eu não estou dando aula, mas não papo você, mas algo assim, na frente, e dizendo o seguinte: bom, no pau de arara, como é que o cara faz? Aí o cara gritando: agora se a gente der um choque nele, se a gente amarrar o magneto na orelha dele, nos órgãos genitais dele, né? Se a gente tapar a boca com água, e dava uma aula para dizer como é que a pessoa reagia. Aquelas pessoas estavam vendo aquilo, que são oficiais hoje, estão voando por aí fora. É que eles achavam que aquilo era maneira, é um método. Então isso, nós temos que acabar com isso. Então isso já não existe. Isso, não estou dizendo que tortura continua havendo no Brasil, tá? Onde não prendeu seus torturadores, tem tortura. Hoje tem tortura em delegacias. Nós criamos a Comissão para a Erradicação de Tortura do Espírito Santo, quando eu era subsecretário. Deixei a subsecretaria no dia 4. Criamos um comitê para a erradicação da tortura. E vai ter um mecanismo. Porque tortura tem nas delegacias, tem nos quartéis, tem nos presídios e tem na unidade socioeducativa. O Espírito Santo está condenado na Corte Interamericana por violação de direitos humanos de adolescentes nas medidas socioeducativas. E vai ser condenado também na ONU por tortura nos presídios. Então, é entender que isso existe. Então, esse DOI-CODE, então, tinha essa função. Bom, Lavinha. Lavinha é o seguinte, o que nós precisamos entender é o seguinte: é possível crescer e concentrar renda e as pessoas ficarem mais pobres. É possível. Você imagina num período onde os trabalhadores não podem falar nada, as pessoas empurram o salário para... Esse salário nosso é pequeno, mas isso é fruto de uma luta imensa, de séculos. Tem séculos que estão lutando para melhorar o salário. Você imagina se você deixar o grande empresário, você paga o que quiser. Sabe o que quiser fazer? Voltar à escravidão. Por que eles queriam escravo? Porque não pagava nada. Ia lá na África, traziam sequestrado milhões de negros e negras para ser trabalhar escravo. Porque o cara falava assim: eu ganho mais, né? Vou produzir mais açúcar, mais café, minas. Ele trouxe milhões. Então ele não queria pagar. Para assinar uma carteira de um trabalhador, tem empresa que é barra pesada, não assina. A luta é difícil. Os professores sabem como é que é. Um regime democrático, amplo, tudo legal, para conseguir um aumento, ele que não lute para ver. Se ele não lutar, a tendência é achar tanto. Então, os empresários gostavam muito disso. Por quê? O trabalhador não podia fazer greve, o sindicato era fechado, tinha que estar todo mundo calado. Se não tivesse banheiro lá, azar de vocês, né? Se não tiver... Quer dizer, quando você não tem liberdade para reivindicar, para quem é dono de tudo é muito bom. Mas quando você diz: não, tem que ter bebedouro para as pessoas, né? Você vê o Espírito Santo, tem trabalho escravo ainda hoje. Hoje ainda tem trabalho escravo. Nós temos uma comissão radical de trabalho escravo. Porque o cara leva o sujeito, bota ele no armazém daquele, não deixa ele sair, não assina carteira, não tem água, dorme no chão, como um porco. Perdão, porco não, porque porco a gente normalmente faz a possível direitinho, com água, dá uma comida, dá uma ração. Normalmente a gente faz isso porque quer que ele engorde. Esse não, se morrer, azar vem outro. Espírito Santo tem mais de 300 pessoas que foram enquadradas na situação de condição de escravo e análogo a escravo. Então, a luta é isso. Então, é possível crescer e as pessoas ficarem mais pobres. No período do Gasparro Médici, dizem que cresceu por volta de 8 a 9%, o princípio de medição não era muito bom, de 8 a 9% ao ano, a economia. E aí, quando você vai ver nos índices, a população ficou mais pobre. Como? Claro, se o trabalhador não reivindica, não luta, ele vai ter mais lucro. Se o cara pudesse não pagar a carteira, não pagar nada, ele não botar bebedouro, não pagar salário, não pagar vale transporte, para ele era ótimo.
Para ele era ótimo. Então é possível crescer sem distribuir riqueza. E a gente tem que pensar, só existe efetivamente desenvolvimento, só existe desenvolvimento quando o país cresce, mais emprego. Nós estamos quase em pleno emprego, quase em pleno emprego. Não estou dizendo que o salário melhorou, quase em pleno emprego. Isso é importante. Mas o que eu tenho que saber é assim, está melhorando o salário? O poder aquisitivo está melhorando? Tem possibilidade de emprego? Porque o que adiantaria vocês todos aqui estudando, desesperados, fazendo esforço, trabalhando, se vocês tivessem, quando eu chegar lá fora eu não tenho emprego? Vocês não teriam ânimo. Vocês teriam indisposição, isso dá para quê? Vou vender picolé. E é um bom negócio, eu já vi gente ficando rico vendendo picolé. Né? Aliás, lá na Ilha do Boi, quem sabe, tinha uma família lá, e ele, a mulher e a filha vendiam picolé, sorvetes, e ele falava, eu compro meu carro do ano. Ele vendia muito, falava direitinho, toda a aparência, conversa, então eu não comprava até mais que precisava. Então, não subestimando nada, mas eu estou dizendo assim, vocês teriam a expectativa. Hoje eu estou vendo gente rica, estou vendo lá naquela região norte, tem gente que antes de